Olá, pessoal. Muito boa noite a todos que nos acompanham agora no YouTube e na Rede Previdência, no programa Radar Rural, onde o trio rural, composto pelos professores João Paulo Pedrosa, Felipe Lange e professor André Vasconcelos, toda segunda trazem temas e assuntos a serem discutidos e sempre é de bastante proveito. Né? Lembrando que essa live ela é simultaneamente transmitida no Instagram do Trio Rural, tá? Então, você se conecta lá ou aqui pela Rede Previdência e acompanha ao vivo aí os debates, as perguntas e tudo que os três professores têm para passar para vocês. Quero deixar meu abraço ao professor Ricardo Souza, ao Ícaro também, que nos ajuda aí no suporte, tá? Uma boa noite, professores. Boa noite, meu amigo Alisson. Tudo tranquilo? Boa noite, João. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ícaro, que está aí nos bastidores. Vamos lá, então, né? O tema de hoje é muito intrigante. Revisão administrativa. Como usar essa ferramenta no PAP Rural. Então, boa noite a todos que já estão presentes aqui. Deixa eu entrar aqui no Trio Rural. Não sei vocês, gente, mas vocês estão entrando no Trio Rural, já está ao vivo? Sim, já está ao vivo. Lá eu não estava vendo aqui ainda no meu, mas acabou de chegar que está ao vivo. Beleza, então. Passa a palavra para você, meu querido João. Boa noite, André. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos vocês que seguem o nosso querido Trio Rural. Aqui nos bastidores a gente estava conversando um pouquinho a respeito do quanto foi bom o congresso que eu estive esse final de semana. É bem interessante a gente encontrar os amigos, encontrar os professores. Encontrei vários professores, André, da nossa turma 1, da pós lá em Recife. Bem legal, o professor Malcolm, professor Alexandre Triquez, vários professores que estiveram conosco na nossa turma 1 de especialização. Tive a satisfação de encontrar lá no congresso. E é isso, hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre o processo administrativo previdenciário, vamos trazer algumas situações para vocês interessantes do dia a dia, sempre prática, e daqui a pouquinho o professor André também vai lembrar para vocês do curso gratuito que nós vamos ministrar no dia 13 de outubro, o mapa da menina rural. Daqui a pouquinho. Felipe, é com você. Fala, galera! Eu brinco lá num ambiente que eu trabalho também, eu chego dizendo bom dia, galera do chapéu. Então, aqui ninguém usa chapéu, não nas lives, né? Eu tô quase precisando, Felipe, porque o cabelo aqui tá em extinção. Opa, isso. Aqui está em extinção. Sim. Daqui a pouco eu vou precisar. Fazer a live com um bonezinho, viu, pessoal? Quando eu estiver fazendo a live com um bonezinho. Tá na moda ser calvo agora. Você vê a gurizada agora tá fazendo corte de cabelo calvo, cara. Tá tirando só as entradas aqui. Tá muito engraçado. Tô na moda então, viu? Tá na moda. Tô na moda. Cara. Então, boa noite aí. Boa noite para quem assiste nós. Essa semana a gente tá numa friaca aqui. Sábado para domingo, sábado para ontem, fez 3 graus aqui na minha cidade. Voltou o friozão, porque a semana passada foi 30 graus durante a semana. Aí, sábado para domingo, que era bom ficar em casa, 3 graus. Hoje de tarde já tá calor, amanhã esfria de novo. Quarta-feira, que é feriado, chove. Então, haja saúde aí para aguentar. Eu peguei 7 graus, cara. 7 graus lá em Foz. Frio. E detalhe, eu não fui preparado para o frio. Peguei um frio, meu amigo. Sacrifício lá. O dia mais quente que a gente pegou foi 12 graus. Foi 12, 10, 9, tudo assim. Bronca. Pronto. Vamos lá, então. Tem perguntinha aí, Márcio? Vamos, já chegou aqui, já tem pergunta aqui para vocês, hein? Professor João Paulo. Manda fogo, manda bala. Manda fogo, vamos lá. Tem uma pergunta aqui bastante interessante de um colega advogado. Ele pergunta se, na prática, tem vantagem pedir revisão administrativa em benefício rural? Legal. Rapaz, eu sou suspeito para falar porque eu gosto muito da revisão administrativa. Por que eu gosto muito da revisão?
Primeiro porque os servidores do INSS, eles não analisam o processo administrativo como deveriam analisar. O que é que significa isso? Significa que a Instrução Normativa 128, além da Portaria 990, trouxe uma série de situações em que o servidor deve analisar no caso do rural. O artigo 116, para vocês terem uma ideia, eles trazem uma lista de documentos muito extensa, documentos que o segurado especial podem utilizar para conseguir um benefício. Mas, na prática, o que a gente tem visto é o servidor indeferindo o benefício sob o argumento de que não foi encontrado base governamental. Só que ele esquece que base governamental não é a única causa para a concessão de benefício. Não. A IN é muito clara, ela coloca ou seja, ou um ou outro. Se tiver os dois, ótimos. Mas o segurado ele pode ter base governamental ou documento contemporâneo. E o que a gente tem visto é uma exclusão. É o servidor procurando base governamental ou indefere. E não é para ser desse jeito. Então, eu gosto muito da revisão porque é uma oportunidade que a gente tem de fazer uma petição, principalmente quando o processo não iniciou no escritório, né, quando o segurado vai só para o INSS, e muitas vezes não faz um requerimento bem feito, isso é bem comum quando o segurado vai só, e aí é a oportunidade que a gente tem de mostrar ao servidor passo a passo. Inclusive, hoje nós postamos, tanto no meu Instagram quanto no do Trio Rural, um carrossel falando exatamente sobre isso que eu estou falando. Sobre você fazer uma revisão, um pedido de revisão, mostrando ao servidor, passo a passo, mostrando ao servidor os incisos do artigo 116, que aquelas provas que o segurado possui se enquadram. Então, eu sou suspeito porque eu gosto muito. Há 2 semanas atrás, eu recebi o resultado de 5 revisões. 5. As 5 foram concedidas. Ou seja, os 5 processos foram revisados e o benefício concedido. Então, assim, a pergunta é, na prática, vale a pena? Tem sido muito eficaz. Eu tenho ganhado muitas revisões. Eu ganho em torno de 60% a 70% das revisões que a gente faz. Então, são processos que eu estou vencendo sem precisar judicializar. E dependendo do juiz que você atua, da cidade que você atua, ajuizar não vai ser o melhor negócio. A Nalva ADV está dizendo assim, mas professor, demora uma vida para ser analisada a revisão. Você prefere um sim demorado ou um não rápido? É simples. Porque se você vai para a Justiça Federal da sua região, que não é boa, não estou dizendo que a da sua não é boa, mas se não for boa, se a Justiça Federal de onde você atua não é boa, porque juizado é um Deus nos acuda, e rural geralmente vai para o juizado. Então, você vai ter um não rápido. Adianta de que você ter um não rápido? E assim, a revisão administrativa, ela não demora uma vida. Ela demora uma média de 8 meses. Eu hoje, por exemplo, tive um resultado de uma revisão positiva, por sinal, que eu fiz em novembro do ano passado. Então, final de novembro para cá, uma média de 9, 10 meses. Então, assim, é um tempo aceitável. Porque o judiciário, aqui na minha região, o judiciário tem demorado isso ou mais do que isso algumas vezes. Então, é um tempo que se dá para aceitar. Recurso, realmente, eu concordo que demora uma vida. Recurso vai para 2 anos, vai para 3 anos, mas eu estou falando da revisão administrativa, ela é mais rápida do que o recurso, tá certo? Então, assim, eu sempre digo isso para o meu cliente. De acordo com a experiência que eu tenho, quando eu bato um olho num processo, eu sei se é melhor fazer a revisão, fazer o recurso ou ir para a justiça. E eu digo ao cliente assim, eu sou bem sincero. Quando o cliente, por exemplo, é casado com um servidor público e o servidor público ganha 3 mil, 4 mil reais, ele vai ser trucidado no judiciário. O judiciário não vai conceder um benefício desse. Ah, professor, em regime de economia individual, a justiça não olha para isso. Só olha para o valor que o cônjuge recebe. Então, eu vou fazer o quê com um processo desse na justiça? Perder? Vou nada. Vou insistir na via administrativa. Revisão, recurso administrativo. Então, assim, há situações e situações. Tem situações que eu judicializo? Sim, claro.
Eu conheço muito bem o judiciário que eu trabalho, as varas que eu trabalho, sei o posicionamento de cada magistrado, e isso nos dá, digamos assim, segurança para decidir a melhor estratégia, o melhor caminho. Mas, repito desde o início, o que eu disse no início, eu sou suspeito para falar, porque eu manejo inúmeras revisões no nosso escritório. Toda vez que eu percebo erro grosseiro do INSS, e é muito comum ter erro grosseiro do INSS, ou até que não seja um erro grosseiro, mas um erro que se dá para corrigir através de revisão, a gente sempre opta por primeiro fazer a revisão antes de judicializar ou antes de tomar alguma outra atitude. Acho que era isso, acho que eu respondi. A Manu, só concluindo aqui, a Manu está perguntando, quanto tempo está demorando a revisão? As minhas têm demorado uma média de 9 a 10 meses, mas tem um telefone vibrando aí, não sei se é o meu mesmo, não é o meu não. As minhas, pessoal, têm demorado de 9 a 10 meses. Mas lembrando, eu estou no Nordeste, as minhas ficam na fila Nordeste, tá certo? Pode ser que as filas das outras regiões do Brasil, Sul, Sudeste, tenham uma outra realidade. Mas as minhas, fila Nordeste, entre 9 e 10 meses em média, as revisões rurais. Aí ela perguntou, judicializa também? Não. Se você judicializa e faz a revisão, quando ele for fazer a revisão, se vê que judicializou, ele indefere a revisão por perda do objeto. Usa o mesmo argumento das juntas de recurso. Então, a gente não judicializa, espera o resultado da revisão. Beleza? Então, eu acho que eu respondi. Isso. E chegou uma pergunta aqui bem interessante aqui para o professor Felipe, né? Acho que tem uma certa semelhança com essa última observação do professor João Paulo. A colega advogada pergunta, professor Felipe, a revisão administrativa, ela pode ser intentada a qualquer tempo no PAP, no processo administrativo previdenciário? Deixa eu ativar o som aqui. Então, o que acontece? Essa pergunta é interessante porque a gente sabe que existe o prazo decadencial. E aí, a IN 128, com as suas portarias, vem modulando, modulou o entendimento do início da contagem de prazo decadencial a depender da data de protocolo dos requerimentos. E aí, é interessante prestar muita atenção, porque eu tive um caso em que, e aí eu vou usar esse caso concreto, a segurada, ela tinha, no meu entendimento, tinha tido um requerimento de aposentadoria por idade rural indeferido por um vínculo urbano do esposo, cujo vínculo urbano não foi motivo de indeferimento dele, mas foi motivo de indeferimento dela. Detalhe, ele se aposentou por idade rural, ela não, por um vínculo urbano dele. Quando ela chegou para nós fomos buscar esse processo administrativo anterior e encontramos ali na análise, né, na fase decisória do processo administrativo, do PAP, alguns equívocos, alguns erros de análise documental. Encontramos a possibilidade de uma revisão. Faltavam 3 meses para fechar os 10 anos do prazo decadencial, da notificação do conhecimento e improvimento do recurso administrativo ordinário dela. Então, ainda estava dentro do prazo decadencial para fins, né, de buscar a revisão do ato de indeferimento, no caso. Mas é importante buscar na portaria, até a portaria 993, que é a portaria lá que fala das normas de procedimento na matéria de benefício, acerca dessa modulação de efeitos, porque às vezes a revisão não é só sobre ato de indeferimento, ela é sobre ato de deferimento, mas deferimento irregular também. Então, eu já me deparei com vários casos, e alguns o cliente topou em fazer, porque a revisão é um processinho que dá trabalho, né, gente? Se você já pega um processo administrativo anterior, com uma concessão, mas
mas uma concessão equivocada, né? Uma concessão a menor, um salário de benefício menor, um tempo não reconhecido, quando eventualmente o INSS tinha os elementos para reconhecer, né? Uma especialidade, não é o nosso caso aqui, mas uma eventual atividade especial. Então, é muito raro o INSS acertar 100% quando tem tempo rural, quando tem, né, essas outras questões. Normalmente aqui, eu vou falar da questão prática, normalmente pede-se o tempo rural, mas o INSS não concede integral. Pedi dos 5, não concedeu, concedeu dos 12. Mas existiam elementos dentro do processo administrativo para permitir pelo menos o reconhecimento a partir dos 8. E aí eu vejo que é um caso de revisão administrativa, para você buscar ter um tempo a mais, né, de atividade reconhecida, às vezes te faz fugir do fator previdenciário, te faz atingir uma regra de transição, e aí isso dá uma diferença considerável, né, financeira. Então, é preciso entender, a questão decadencial é uma, a questão prescricional é outra, são elementos diferentes a serem analisados. Mas, sim, dentro do prazo decadencial dos 10 anos, é possível buscar o ato de revisão. Não sei se respondi a pergunta, se era um colega, uma colega, e, eventualmente, cabe, assim, fazer uma apuração bem analítica desse processo administrativo, né? Eu gosto muito da ideia de que você pega o processo administrativo e joga como se fosse num telão, para você olhar folha por folha, né? Quadro a quadro dessa tramitação, para fins de poder visualizar os elementos. Olha, mas como assim que o INSS não compreendeu a existência de labor rural lá nos 10 anos, se aqui tem elementos dos genitores desse segurado, dando conta de que, por exemplo, esses genitores viviam exclusivamente da atividade rural. Essa semana, eu me deparei com um caso assim. Um dos cônjuges tinha uma atividade urbana. E isso, por si só, foi suficiente para o INSS desconsiderar totalmente a atividade rural do outro cônjuge. Ele não fez prova, ele não fez nada, não permitiu JA, não fez carta de exigências, nada. Simplesmente indeferiu. E aí, o que cabe nesse momento? Eventualmente, tendo passado já o prazo de um recurso ordinário, vejo que cabe revisão, por quê? Aí a gente fala, já entrega, né, as dicas. Porque o INSS deixou de permitir uma fase importante ao segurado, que é a fase instrutória, a fase de instrução desse processo administrativo. Então, lembrar sempre, né, da 9784, temos elementos bastante importantes e bastante robustos para fins de proteger o direito do segurado à produção das provas, né? E aí, algumas questões que a gente dá no curso, a gente vai falar no mapa da mina rural, depois vai falar do nosso curso, que é o nosso curso mais completo, né? Que é a questão de como fazer a INSS abrir isso para ti. Como fazer a INSS ele permitir a instrução. Ferramentas dentro do PAP rural, como a revisão é uma delas, para que a gente possa fazer o INSS dançar conforme a música que a gente toca, né? Que quem vai ditar o ritmo do processo administrativo é o advogado previdenciarista, expert no assunto. E aí não deixar isso à mercê do INSS, não deixar que o INSS domine a parada. Não é ele que vai pavimentar o caminho desse processo administrativo. Somos nós, claro, conhecendo a IN 128, suas portarias, as normativas, né? O teor das legislações aplicáveis ao processo administrativo, que particularmente, o professor João falava, o André vai falar também, o processo administrativo, gente, normalmente, por rural, é muito bom. É muito bom. Tanto que a gente fala, né, na junta de recursos, eu estava em aula na quinta-feira, no Enfoque, e a gente falou, olha, as juntas de recursos são muito acessíveis. Você fala com eles e eles estão lá para resolver o problema do segurado. Eles não estão lá para criar caso e complicar, etc. Muitas vezes, assim, esquece toda a formalidade exagerada, né? A burocracia exagerada da fase judicial do pedido de benefício. Não. A junta de recursos, o Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS,
está ali, ele existe para que seja mais fácil de o segurado obter esse benefício. Claro, tem que saber trilhar esse caminho. Não é só jogar lá as informações e esperar o milagre. Acho que, não sei, Alisson, acho que respondi. Se eventualmente não respondi, só dá um grito. Ô, Felipe, deixa eu fazer, antes do André falar aí do nosso mapa da mina, deixa eu fazer só um pequeno comentário. Você falou aí sobre as juntas de recursos. Eu tive a oportunidade de ouro, de conversar mais de 1 hora com o Gustavo Beirão, conversar pessoalmente com ele lá no Congresso. Para quem não conhece, o Gustavo Beirão é o presidente da terceira CAGE, pessoal, terceira Câmara de Julgamento do CRPS. E o que eu vou dizer para vocês, assim, eu gostaria de ter ouvido de juízes o entendimento e o pensamento que ele tem. Assim, um cara completamente humano, sem formalidades. Então, assim, o recurso demora? Demora. O recurso é lento, é isso? É. Mas a gente tem essa certeza de que lá em cima tem pessoas humanas e que conhecem realmente a realidade do segurado, sabem o que é que o segurado precisa, que estão lá julgando. É diferente, muitas vezes, daqueles juízes togados que estão apenas preocupados em fazer a métrica deles para o CNJ, tantas sentenças por mês. Então, assim, vale muito a pena, pessoal, vale muito a pena insistir no recurso. Não vou dizer que em todos os casos. Aí, com o tempo, com o passar do tempo, com a experiência, vocês vão vendo o que é melhor, qual é a melhor estratégia. Eu tenho vários processos em recurso, inclusive semana passada venci um, na CAGE, inclusive, em recurso. Vai sair RPV não, perdão, porque foi na via administrativa, vai sair o PAB. Vai sair agora, dia 20 de setembro. Vai sair R$49 mil. Então, assim, grana boa, o cliente teve paciência. Eu disse a ela que na justiça não dava certo. Ela acreditou no meu trabalho, confiou e ganhamos. Ganhamos em junta de recursos. Então, assim, tem que tentar isso, tem que tentar. Eu sou muito sincero com os meus clientes quando eu vou fazer recurso. Eu digo, demora anos, mas é o melhor caminho para o seu processo. Ponto. Você prefere demorar e dar certo ou ir para a justiça e receber um não de imediato? Eu digo exatamente isso ao meu cliente. Então, era isso. Desculpa aí ter interrompido. Tranquilo, professor. Maravilha. Professor André, antes Bora! Antes do senhor comentar a respeito do curso, né, do próximo dia 13 de outubro, tem uma perguntinha aqui para o senhor responder e, em seguida, faça as considerações aí necessárias. Vamos lá. Uma colega advogada, ela pergunta, professor, posso pedir revisão administrativa apresentando novos elementos? Boa, pergunta muito boa. Isso aí é uma dúvida frequente, né, dos alunos, porque, assim, a ideia de revisão é que essa revisão ocorra como regra, tá? Como regra, com aquilo que já consta no processo. Ou seja, vamos imaginar um indeferimento. Foi indeferido, você quer que aquela decisão seja revista, seja revisada, ela será, em regra, com os elementos que já constam nos autos. Mas a IN 128, ela traz um disciplinamento que, na minha visão, tenho certeza que de João e de Felipe também, que é um disciplinamento bem vantajoso para o segurado no que se refere à matéria revisão. Porque é bem tranquilo você realizar a revisão apresentando, sim, novos elementos, tá? Inclusive juntando novas provas. É possível? É. Então, respondendo a questão da colega, né? É sim, pode sim pedir revisão administrativa apresentando novos elementos. Agora, quais são as ponderações que eu vou fazer e que estão lá na IN? No caso, por exemplo, de uma revisão de um ato de indeferimento, então a decisão foi negando o benefício, vai haver o quê? A chamada reafirmação da DER para a chamada DPR. O que é a DPR? É a data do pedido de revisão. Então, aquela DER originária lá de trás, ela será reafirmada na data do pedido de revisão. Isso se você apresenta novos elementos, tá? Por que isso? Porque a revisão, nos termos do artigo 583, parágrafo 1º da IN 128,
a revisão ela vai ser recebida como se fosse um novo requerimento. Então, é possível? É, mas como regra, essa revisão em que você propõe apresentando novos elementos, ela será recebida nos termos do artigo 583, parágrafo 1º da IN, e também do 586, que também fala isso, tá? Ela será recebida como se fosse um novo requerimento. Agora, é interessante que todos saibamos, né, todos nós saibamos, que o que vem a ser novos elementos. Isso aí é a questão que precisa ser discutida. A IN ajuda nesse sentido? Ajuda também, né? A nova IN, a 128, ela tem lá no seu artigo 587 alguns parâmetros, né? Algumas hipóteses que ele entende que são novos elementos. Então tá lá, por exemplo, o fato que o INSS nunca tomou ciência, um fato que o INSS desconhece, que não foi apresentado ao processo. Esse fato, né, se for apresentado por meio de uma revisão, ou seja, posteriormente, o benefício foi indeferido, você entrou com a revisão e apresentou esse fato, isso aí é considerado um novo elemento, porque o INSS não tinha conhecimento, tá? A revisão é possível? É, não tem problema. Você pode alegar esse novo elemento? Pode, mas vai haver a reafirmação da DER. Ela vai passar a ser, a DER originária lá de trás, vai ser agora na data do pedido de revisão, tá? É a primeira hipótese. Também um fato que o próprio segurado, ele negou, que ele declarou como se fosse inexistente. E aí, depois do indeferimento, numa revisão, ele agora alega que esse fato existiu, ocorreu. Aí, nesse caso, o INSS vai aceitar, mas vai entender isso como um novo elemento, tá? E vai, se for deferida, obviamente, a revisão, vai haver também a reafirmação da DER para a DPR, a data do pedido de revisão. E outra, a terceira hipótese, que está lá no artigo 587 da IN, é o fato não comprovado pelo requerente depois que foi intimado, né, solicitado pelo servidor que juntasse a prova. Então, vai lá, tem um determinado fato que você quer comprovar, um período, por exemplo, né, em que houve ali o requerimento, você não juntou a prova, o servidor te intimou a juntar numa carta de exigência. E aí você não juntou. Houve o indeferimento, depois de um ato de revisão, você vem agora e alega aquele fato, junta as provas. Nesse caso, como não foi comprovado por você, lá no pedido de concessão, você foi intimado e não juntou, agora o INSS pode aceitar em termos de revisão? Pode, mas vai haver também a chamada reafirmação da DER para a data do pedido de revisão. Então, resumindo, é possível pedir revisão sem que haja apresentação de novos elementos, e aí vai ser preservada a DER originária do indeferimento, né? Lá do processo que indeferiu o benefício, ou você pode apresentar a revisão, própria revisão, com novos elementos. E aí, como regra, né, dentro desses parâmetros que eu citei aqui, do que é entendido pela IN como novos elementos, como regra, vai haver essa reafirmação da DER para a data do pedido de requerimento. Porque, aliás, data do pedido de revisão. Por quê? Porque o INSS vai aceitar esse pedido de revisão como se fosse um pedido de nova concessão. É o que diz expressamente o artigo 583, parágrafo 1º da IN 128. Então, gente, fora dessas hipóteses que eu citei, né, fato do qual o INSS não tinha ciência, fato declarado inexistente ou negado pelo requerente, fato não comprovado pelo requerente depois que foi intimado para juntar a prova. Então, fora dessas hipóteses, o que você alega, né, não será tido como novo elemento. Então, se o INSS tinha ciência e ignorou, e na revisão você faz a juntada da prova ou alega, se o INSS sabia, aí ele não pode alegar que não tinha ciência. E aqui eu chamo a atenção para uma questão interessante, porque tudo que está constando em bases governamentais que o INSS tem acesso, o INSS sabe, o INSS tem conhecimento.
né? Ainda que o servidor não tenha consultado uma base governamental, imagine lá que tem um ADAP, né, no nome do teu cliente. Você não juntou isso no processo, né? Deve juntar, claro, mas você não juntou, esqueceu, passou batido. O INSS pode alegar que não sabia disso? Não. Por quê? Porque o INSS tem acesso à fonte, ou seja, à base de dados, onde ele vai verificar ali a existência dessa DAP em nome do teu cliente. Então, se numa revisão você junta, não juntou antes, junta agora, o INSS não pode alegar que isso é elemento novo, porque ele tinha acesso, ele poderia ter consultado, tinha um dever de consultar as bases e não consultou, entende? Então, isso aí é bem interessante. Tudo aquilo que consta em bases governamentais e que o INSS não consulta, ele não pode depois alegar que aquilo é elemento novo. Não é. Ele deveria ter consultado porque ele tem acesso a isso aí, tá bom? Então, acredito que eu respondi a pergunta da aluna. Pode, sim, apresentar novos elementos, mas vai haver aí essas ponderações que eu acabei de fazer, beleza? Tranquilo, ótimo, professor. Aproveitando a sua fala aí, discorra um pouco aí sobre o próximo dia 13, né, o curso, né, que o Trio Rural irá ministrar. Vamos lá, vamos lá. No dia 13 de outubro, 13/10, nós teremos um evento, não é um curso, é um evento, né, de uma noite, em que será apresentado pelos 3 professores, eu, João Paulo e Felipe, que é chamado de Mapa da Mina Rural. Esse evento será gratuito e esse evento será online, tá? Através da plataforma Zoom. Para você se inscrever neste evento gratuito e online do dia 13 de outubro, basta você ir lá no nosso perfil do Instagram, lá na bio tem o link. Você clica lá que você já vai ser direcionado diretamente para o formulário de inscrição no evento. Será muito importante esse evento, por quê? Porque nós vamos apresentar, né, a matéria da advocacia previdenciária rural à luz de uma visão negocial, ou seja, de você, como você fazer da advocacia previdenciária rural um negócio lucrativo. Em outras palavras, como é que você vai fazer para ganhar dinheiro com previdência rural? Tá? É isso que a gente vai abordar, vai mostrar a você, né, quais são os principais caminhos para isso. E aí eu já chamo a atenção também para o fato de que, assim que encerrar, e aqui já vai uma antecipação, tá, gente? Assim que encerrar esse evento, nós vamos abrir o carrinho para a inscrição, as inscrições no nosso curso. Aí sim é o curso, né? O curso Maratona Rural. O curso Maratona Rural é o curso completaço, né? Onde a gente vai abordar toda a matéria de previdência rural, a parte teórica e prática, né, do direito material e processual, tanto judicial quanto no administrativo, tornando você aí, transformando você num expert em previdência rural. Também vai ter ali um módulo sobre gestão de escritório rural, de escritório de advocacia previdenciária rural, e também prospecção de clientes nessa área. Como é que você vai fazer para você conseguir clientes? Então, o curso Maratona Rural é um curso voltado para a formação de um negócio, tá? Lógico que a gente vai ter já uma introdução no mapa da mina, né? Como eu falei. Nessa noite a gente vai falar para você, vai mostrar para você o que é que você tem que fazer, né? Para transformar a previdência rural num negócio, num escritório lucrativo. Mas como você vai fazer de forma detalhada no passo a passo, você vai aprender no curso, porque em uma noite não dá tempo da gente detalhar tudo isso. A gente vai apresentar o tema para você numa noite, porque tenho certeza que a maioria das pessoas desconhecem, né, como fazer isso. Mas como é que você vai aprender o passo a passo de forma mastigadinha, com todas as estratégias e técnicas adequadas? Isso você vai aprender no curso Maratona Rural, porque exige aí um tempo longo e muitas aulas para a gente poder debater sobre esse tema. E aí fica já a dica, tá? Terminou
a maratona, aliás, terminou o Mapa da Mina, que é o evento, a gente já vai abrir o carrinho para o curso, né, Maratona Rural Completaço. Beleza? Ótimo, tranquilo. Professor João Paulo, professor Felipe. Então, o professor André já antecipou aí, né, o nosso cronograma aí. Claro que a gente está sempre à disposição na medida do possível. Eu confesso que eu demoro um pouquinho para responder às vezes, porque tem semana aí que a nossa rotina é meio pegada. E assim, hoje é dia do irmão, né? Então eu queria mandar um abraço para esses 3 irmãos que a vida me deu, a advocacia previdenciária me deu, né? Eu não conheço nenhum pessoalmente, galera. É muito engraçado, porque a gente fala o dia inteiro, né? No WhatsApp. Eu acho que eu falo mais com o João, com o André e com o Alisson do que com as minhas irmãs. Então, um abraço para vocês 3 aí. Que Deus dê muita saúde e paz na vida de vocês aí. É um prazer fazer parte desse trio, que é um quarteto, desse projeto maravilhoso aí, que é o Trio Rural. Sinta-se abraçado, meu amigo. Você também, considero você um grande amigo que Deus botou na minha vida, tá? E eu acho que a gente se juntou, né? Nós nos juntamos, mas não vai haver mais separação. É daqui para frente, sempre juntos. É isso aí. Da mesma forma, Felipe, abração, viu? Satisfação muito grande desse contato diário com vocês, né? Com você à distância, com o João também, à distância, mas com o professor André a gente quase que todo dia se vê, né? E trabalha junto, enfim. Um abração. Pois é, pessoal, um abraço. Fiquem todos com Deus também. Essa é a loucura assim da tecnologia, né? Vou falar esse termo, é a loucura da tecnologia, em que a gente está longe, mas está próximo ao mesmo tempo. Como o Felipe falou, é verdade. Interessante que os 3 nunca sentaram presencialmente. Eu e o André, sim, já. Eu e o André, inclusive, fizemos uma pós juntos, quando nos conhecemos numa pós em Recife, mas os 3 nunca sentaram presencialmente. A gente sempre é tudo pela internet. Mas é isso aí. Esse mundo novo que nós estamos vivendo e que eu acho que também veio para ficar isso, essa questão da tecnologia, das audiências online, por exemplo. Esses dias eu recebi uma ligação da Justiça Federal perguntando se eu queria voltar a fazer audiência presencial. Deus me livre, eu me acostumei tanto com a audiência online, não quero nem sonhar em ter que voltar a frequentar a Justiça, fica lá 1h30 de chá de cadeira, sem ter o que fazer. Não, deixa eu no meu escritório. Enquanto eu não sou chamado, a minha vez não chega, eu estou no meu escritório peticionando, eu estou atendendo outra pessoa. Então, assim, na minha cabeça esse mundo louco de tecnologia, ele veio para ficar realmente. Então, eu queria mandar um abraço especial para todos vocês. Beijo no coração de todos. Essa semana nós temos um feriado na quarta-feira, todos tenham um excelente feriado, independência do nosso país. Um abraço para o amigo Alisson, para André, para Felipe. Se Deus quiser, no dia 13 de outubro, o pessoal, conto com vocês lá, nesse evento que o André falou, Mapa da Mina Rural. Beleza? Cheiro no coração. Eu apresentei o evento, né, mas nem me despedi. Pessoal, sempre é uma honra estar aqui com vocês, os meus colegas que aqui estão, e principalmente aí o nosso público que carinhosamente nos acompanha sempre. Um abraço para todos vocês, tá? E até a próxima live. Beijo grande. Fica com Deus. Um abraço. Um abraço.